Deixa eu só checar se o YouTube aqui... O YouTube não entrou ainda, que ele tem um delay de 30 segundos, tá? Ah, já acabou de entrar no YouTube. Então, agora já estamos ao vivo para o YouTube, então agora, em instantes, vamos começar. O YouTube não entrou ainda, que ele tem um delay de 30 segundos, tá? Ah, já acabou de entrar no YouTube. Marcos, põe no mudo o seu outro micro, que eu acho que está... Não, já coloquei aqui, era que eu queria ver se o som estava saindo. Tá legal. Só fazer os últimos testes para ver se não tinha nenhum problema com o áudio. Então, vamos então começar nosso painel. Bom, pessoal, podemos começar? Bom, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso painel Conectando Gestão de Processos, Pessoas e Tecnologia. Em primeiro lugar, queria agradecer muito a presença de todos que estão aí nos assistindo, né, a todos que estão conectados aqui com a gente e também aos que estão nos assistindo pelo YouTube. Meu nome é Michele, eu sou consultora e sócia do Grupo Engenho. Aqui com a gente também estão a Thaís, também consultora e sócia do Grupo Engenho, e o Marcos, também consultor e sócio do Grupo Engenho. Pessoal, dá um oizinho aí. Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Boa tarde, pessoal. Sou o Marcos. Bem-vindo ao nosso painel. Bom, o Grupo Engenho, ele é uma empresa de consultoria, né, focada na entrega de soluções de produtividade, tanto fabris quanto logísticas e administrativas. E a ideia do painel, bom, como é que a gente teve, né, essa ideia do painel? A ideia do painel surgiu de algumas conversas que a gente vinha tendo com os nossos clientes, principalmente nesse momento, né, de dificuldade, de uma realidade completamente adversa da que a gente está acostumado a viver, né? E alguns relataram para a gente assim, né, poxa, eu sou especialista em melhoria contínua e a minha realidade agora é ter que ensinar para as pessoas como é que elas têm que realizar o processo delas, né? As pessoas não estão conseguindo realizar seus processos. Ou outros clientes que nos procuraram falando, poxa, eu estava no meio de uma transformação aqui, num programa de melhoria, num processo de melhoria, e aí veio essa pandemia, eu me vi tendo que fazer um negócio que a gente estava acostumado a fazer com muito contato humano, né, mapeamento, envolvendo pessoas, poxa, eu tive que fazer completamente online, né? Então, poxa, vivendo essa situação. E outros relatos do tipo, nossa, lembrei muito de vocês. Lembra aquela centralização que vocês falavam, né, da gente centralizar o recrutamento e seleção, mas que a gente estava meio temeroso, porque, poxa, o pessoal era muito simples para usar a tecnologia. Então, fizemos. Então, aí a gente falou, poxa, nossa, que legal, né, esses depoimentos dos nossos clientes, dos nossos contatos. E a gente falou, o que a gente pode fazer para ajudar ou para ajudar outras empresas a, de repente, né, pegar essas situações que a gente está vivendo, pegar essas melhores práticas e essas coisas já implementadas ou esses paradigmas quebrados e vamos compartilhar com todo mundo, né? E aí a gente teve, né, essa ideia do painel e de convidar essas pessoas para estarem aqui com a gente. Então, nosso objetivo aqui hoje é ter uma conversa super leve, descontraída e, ao mesmo tempo, com vivências práticas, né, desse momento e com situações que, de repente, vocês possam ouvir e falar, poxa, eu também estava passando por isso, né? Eu estou passando por isso e, de repente, não me encorajei tanto a adotar o que eles já fizeram. Então, a nossa ideia aqui é gerar insights e até encorajar vocês a adotar algumas coisas e soluções que, de repente, nossos colegas já adotaram aqui, tá? Então, nós convidamos aí profissionais super experientes na área de melhoria contínua, na área de RH e na área de tecnologia. Então, um agradecimento super especial aos nossos convidados aqui, né? Então, tem aqui com a gente o Daniel, que é diretor de RH do Oba Hortifruti. O Daniel vai contar um pouquinho para a gente, né, como é que está sendo trabalhar a padronização de processos, né, e o quanto essa padronização de processos está gerando ganhos, tanto em produtividade quanto no engajamento das pessoas.
A gente tem aqui, né, está conectada aqui com a gente também a Camila, né? Já vou logo falar Camilinha, porque eu não vou conseguir chamar de Camila. A Camilinha, ela é gerente de melhoria contínua na Ambev, e ela vai dividir com a gente aqui como é que eles continuam fazendo, né, essa questão da melhoria contínua. Eles continuaram fazendo a melhoria contínua, mesmo trabalhando remoto, né? Eles continuam com o processo de melhoria e transformação lá, e ela vai dividir com a gente aqui. Temos a Vivian, né, que trabalha com gestão de investimento em infraestrutura e tecnologia no Itaú. E a Vivian vai contar para a gente, né, como iniciar e como entrar nesse processo de transformação digital, né, em busca da produtividade e envolvendo as pessoas nessa transformação, né? Como é que a gente envolve as pessoas para que elas ajudem a fazer essa transformação. E a Bárbara, que é gerente de recursos humanos da Móvel, que vai contar para a gente como é que a tecnologia ela ajuda a transformar o RH, né? Ela ajuda a quebrar muitos paradigmas aí e já adotar coisas que de repente a gente achava que não era tão possível. A Bárbara vai dividir isso com a gente. Então, além desses nossos convidados, né, a gente tem outros convidados aqui. Nós temos um time de peso aqui reforçando. Eles vão ajudar a gente a reforçar as sessões de perguntas, interações e até colocar algum relato que eles tenham vivido. Então, a gente tem aqui com a gente a Peran, CPFL Energia, Natura e Roper. Tá? Então, antes da gente iniciar, de eu passar a fala aqui para os nossos convidados, eu queria explicar como é que vai funcionar o painel. Então, eu vou chamar aqui os nossos convidados para dividir a experiência deles com a gente. Assim que eles dividirem a experiência, nós do Grupo Engenho preparamos algumas dicas rápidas e bem práticas, assim, para que vocês possam aproveitar e, de repente, ver como é que eu começo a fazer padronização na minha empresa, como é que eu começo a fazer melhoria contínua. Enfim, de todos os temas, a gente vai entrar com algumas dicas rápidas e aí a Thaís, então, vai compartilhar essas dicas com vocês. E, ao final, a gente vai abrir para as perguntas e interações. E daí também, né, o pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube já pode, ao longo das apresentações, ir colocando as perguntas no chat, porque o Marcos vai receber essas perguntas, né, ao longo das apresentações, vai compilar e vai trazer aqui no final para os nossos convidados. Legal? Queria agradecer, vi que a Renata da Citrosuc também entrou, está aqui com a gente, então também vai participar das sessões de perguntas, depoimentos, enfim. Então, no final, a gente vai ter esse bate-papo. Então, agora, queria passar a palavra para o Daniel. Daniel, é com você. Ótimo. Vocês me ouvem? Perfeito. Então, tá bom. Obrigado, pessoal da Engenho. É sempre um prazer falar com vocês. Espero que todo mundo que esteja nos ouvindo estejam bem, estejam saudáveis e tenho certeza que esse momento vai passar em breve. Tá? Eu sou o diretor de recursos humanos do Hortifruti. Nós somos uma companhia do setor de varejo de alimentos. Somos hoje 53 lojas, quase 6.500 colaboradores, num processo de expansão bastante grande, né? Nesse momento, 90% do nosso time está na frente de operação, nas lojas, atendendo o público. Tem 10% do back-office que está trabalhando no home office, né? É legal que esse momento que a gente está passando, faculdade não ensinou, MBA não ensinou. Então, o diagnóstico rápido e ações rápidas, tomar decisão rápida, ela é fundamental, né, para a sobrevivência e para a condução dos negócios, né? E nesse cenário que o Oba se encontra, né, de expansão e algumas particularidades como todo mundo tá vivendo, né, centralização, padronização e definição de KPIs são chave para a condução do negócio. Isso você acaba, obviamente, trazendo ganho de escala, de ganho de produtividade, né, em um processo de expansão. Se você crescer teu back-office na mesma velocidade que você cresce tua força de vendas, não se torna um negócio sustentável. Então, isso faz uma diferença muito grande. Ajuda, né, KPIs bem definidos, ajuda na definição e tomada de decisão. Mas, poxa, padronização, centralização só ajuda em tomada de decisão e eficiência? Não, eu particularmente acho que é muito mais profundo, né? Tem algumas coisas por trás
de tudo isso, né? Claro, eficiência, gestão de time, gestão de conhecimento e que acaba acarretando tudo isso no engajamento do time, tá? Então, à medida que você vai fatiando os teus processos, né, à medida que você define suas atividades, você começa a entender, né, onde estão os gargalos da tua operação, né? Com isso, você definido processos bem definidos, padrões operacionais bem definidos e KPIs em cada parte desse processo, você começa a entender aonde você pode ter ganho, tá? Eu tenho um exemplo dentro do Oba, que é o caso de admissão. A admissão ainda tem bastante coisa que tem muita interferência manual, mas dado que a gente entendeu, né, que nós tínhamos dois picos grandes de trabalho no nosso mês, nós padronizamos o processo, documentamos e conseguimos treinar pessoas para ajudar o time de admissão nesse período, né? Então você acaba tirando a grande demanda, pessoas sobrecarregadas, isso acaba deixando um pouco mais flat essa curva, né, de demanda, horas extras, etc., para o time, né? Então, isso ajuda muito na gestão da equipe. Claro que tecnologia, né, que nós não somos uma empresa de tecnologia, mas a tecnologia ajuda muito. A gente vai poder ouvir bastante aí com o pessoal do Itaú, né, com a Bárbara da Móveis, sem dúvida vão poder entrar muito mais a fundo disso. Mas o processo bem estruturado, a tecnologia te dá um ganho muito grande para isso, tá? Então, uma vez os teus processos definidos, né, padronizados e KPIs bem estruturados, você tem um suporte muito grande em coisas talvez primárias da área de RH, como, por exemplo, compor, né, estruturar um job description, uma descrição de cargo, porque as atividades estarão bem definidas, quem será responsável por qual atividade, né? E isso tem influência direta na gestão do conhecimento, tá? Então, esta centralização, processos definidos, job description, você começa a alocar pessoas com a senioridade correta fazendo atividades específicas, né? Então, isso te ajuda a garantir que pessoas sêniores estão fazendo atividades complexas, com alto impacto, assim como pessoas mais júniores estão com atividades com menos impacto e menos complexa, né? Isso atua diretamente no engajamento das pessoas, tá? Então, sem contar que gestão do conhecimento, nesse momento que a gente está vivendo, né, documentação, processos documentados, no momento que está todo mundo fora do escritório, no momento que as pessoas estão online, tendo que fazer a integração, on the job, o onboarding, né, a integração propriamente dito, seja externo da companhia, seja pessoas que estão cobrindo férias, documentação de processo ajuda muito você não perder o nível de serviço que você entrega e te suporta muito na condução fora do escritório físico propriamente dito, né? Nós, no Oba, ainda temos um caminho bastante longo para percorrer, mas já temos muita coisa estruturada, né? Tivemos um exemplo de uma analista nossa de São Paulo, a Cristina, que entrou em abril, né? Ela foi admitida na companhia em abril e fez todo o processo online e à medida que a gente conseguiu disponibilizar todos os documentos para ela entender os processos, etc., essa documentação tem sido bastante rica para suportar esse momento de transição, né? Então, as atividades bem definidas e pessoas alocadas no lugar com a senioridade correta, fazendo as atividades que é esperada dela, ajuda diretamente no engajamento do time, né? Bem como você deixa, quando você conhece o teu processo, entende a elasticidade das demandas que você tem, você evita que as pessoas tenham picos de sobrecarga de trabalho, picos de sobrecarga de atividades, estourando em hora extra e etc., que a gente sabe todos as consequências disso, né? E, por último, os KPIs que você define no teu processo, que você consegue ter o pulso da tua operação, ajuda, inclusive, em ciclos meritocráticos, né? Ciclo de meritocracia propriamente dito, né? Você vai entender quem está tendo as melhores performances, porque você vai ter os KPIs, você vai ter o controle. Por exemplo, né, nós temos tem dois KPIs que a gente controla muito de perto, né? Que é o tempo de fechamento de vaga, né? Tempo de vaga em aberto, assim como o turnover. Então, nós conseguimos mapear nas regionais quais regionais estão tendo maior dispersão no limite aceitável e, com isso, atuar, ser mais rápido e assertivo para entender o problema que está tendo naquela regional. Tá?
Então, em linhas gerais, esses são os benefícios, né, que a padronização, né, no começo ao fim, né, ela pode suportar na gestão de equipe, no engajamento e na gestão do conhecimento. E você não precisa ter particularmente, eu acredito que você não precisa ter, se você não tem um grande data lake, você não tem um grande processo de um BI muito estruturado, poxa, eu não consigo fazer gestão de KPI por causa disso. O Excel te ajuda muito, dá para você fazer muita coisa via Excel, com definir a tua memória de cálculo, você fazer a periodicidade que você precisa acompanhar, o Excel consegue te ajudar, né? Então, não espera você ter um cenário perfeito para você começar a fazer isso. Assim como a gestão do conhecimento, padronização de documentação, de processos, seja padrões táticos, operacionais, etc. Repositórios na rede você consegue colocar hoje no SharePoint que teu time consegue ter acesso e retroalimentar para deixar da melhor maneira possível, né? Claro que se você não tem você não tem a disponibilidade do teu time conseguir fazer todos esses mapeamentos, tudo isso, né? A ajuda externa é sempre bem-vinda. Então, mas não deixem de investir tempo nesse ponto que tem muito a ganhar. Eficiência, engajamento do time, dar continuidade ao processo, manter teu nível de serviço e até mesmo alavancar teu nível de serviço para isso. Poxa, legal, Daniel. Bacana você compartilhar com a gente aí tanta coisa que às vezes a gente quer inventar, né? Sofisticar muito em busca de melhorias, em busca de engajamento, e às vezes está na nossa mão simplesmente, né? Poxa, como é legal ver que a padronização ela ajuda, né? Nesse processo de engajamento das pessoas, de colocar a pessoa no local correto. Bom, eu queria chamar agora a Thaís para compartilhar com a gente as nossas dicas aqui. Vamos lá, Thaís? Vamos lá. Muito legal, Dani, todos os pontos que você compartilhou com a gente. E acho que está muito em linha com o que a gente gostaria também de compartilhar, né, como dicas para quem está nos assistindo, né, e como vocês podem fazer isso de uma maneira simples. Eu acho que um recado importante aqui as empresas estão sempre aí em busca de produtividade e, ao mesmo tempo, como fazer isso mantendo o engajamento do time, né? E nesse momento que a gente está passando por isso de forma remota, todo mundo trabalhando de casa, será que é possível fazer isso de uma maneira simples? E é possível, né? Então, como o Daniel comentou, trazer a padronização para o processo, ela é possível ser feita, sim, de uma maneira simples, reunindo, né, o time de execução do processo, né? Então, como é que eu vou reunir nesse momento? A gente tem algumas ferramentas, né, que são possíveis de reunir as pessoas, muitas colaborativas aí, e para promover as discussões e entender como é que o processo está se comportando, né? Então, quando a gente fala de padronização, a gente está falando o quê? Que a gente tem processos iguais sendo executados de maneiras diferentes. Então, qual é a melhor maneira de executar aquele processo? Se a gente conseguir trazer essa discussão para o time, né, para as pessoas que executam aquilo ali no dia a dia, e eles conseguirem colaborar, né, com essa visão de qual é a melhor maneira de executar, o processo pode ser transformado de uma maneira simples. Nem sempre é necessário envolver a tecnologia, né? A tecnologia ela pode sim estar presente, ela dá uma boa acelerada nessa produtividade, mas é possível fazer sem a tecnologia também, né? Simplesmente padronizando e entendendo a melhor maneira, a maneira mais eficiente de se executar esse processo. E com isso, a gente vai puxar a produtividade, com certeza, né? Então, todo mundo vai passar a executar o melhor processo, né? Eu não vou ter uma pessoa executando de uma maneira melhor, uma outra pior, e aí isso poderia complicar para o gestor. Então, quando a gente traz todo mundo para executar o melhor processo, a gente ganha produtividade na gestão também, né? Então, a liderança vai saber controlar melhor, vai ter mais facilidade para comparar o desempenho da equipe. Eu acho que o Daniel falou bastante disso, né? Conseguir olhar os KPIs ali e comparar o desempenho e saber aonde precisa melhorar, aonde ainda falta, né, entrar mais com algum tipo de melhoria. E tudo isso promove engajamento, né? Então, assim, um time que sabe o que está executando e por que ele está executando aquilo, com certeza vai trazer mais engajamento de todo mundo, né? Ele entender a importância do processo dele naquela cadeia como um todo.
Isso também vai trazer mais segurança para a pessoa nesse momento, né? Então, uma pessoa que estava acostumada ali, o time estava acostumado a ficar fisicamente todo mundo junto e tirar dúvida a todo momento, e qualquer coisa, né, socorre a pessoa do lado. Nesse momento à distância, você ter clareza da execução traz a segurança para as pessoas. Elas sabem do que elas serão cobradas naquele processo, né? Então, eu acho que com certeza isso tem um impacto enorme no engajamento. A pessoa mais segura, ela vai produzir melhor e vai impactar, sim, na produtividade de todo mundo, né? Além de facilitar o aprendizado, né? Como o Daniel comentou, né? No momento de contratação, né? Como que vocês vão contratar uma pessoa nesse momento? Não vai ter toda aquela coisa da integração, de receber a pessoa na empresa, de sentar do lado para treinar, né? Então, você tendo algum tipo de documentação do processo, essa padronização vai com certeza facilitar o aprendizado nesse momento também, né? Então, acho que de todos os exemplos que o Daniel trouxe aqui para a gente, acho que ficou bem claro esse link, né, da padronização, a produtividade, como isso tudo impacta no engajamento das pessoas. Poxa, bem legal ver toda essa conexão, né, e ver que uma simples padronização, né, parece, é tão simples, né, e já com a padronização a gente obtém tantos ganhos, né, sejam de produtividade, sejam de engajamento com o time. Então, muito bacana ver isso. Mas é claro que a gente sabe, né, que para ter grandes transformações ou para ter mais melhorias, a gente trabalha e faz a melhoria contínua, né? Então, para falar sobre esse tema que eu vou chamar aqui a Camilinha para dividir um pouquinho com a gente o que eles estão fazendo lá na Ambev. Obrigada, Mi. Boa tarde a todo mundo. Eu sou a Camila Felipo, Camilinha, né, para alguns. Eu sou formada em Relações Internacionais pela Facamp, né? Eu fiz gerenciamento de projetos na FGV também. Eu sou certificada Green Belt pela IBI. E esse ano eu terminei meu Business MBA no INSPER agora em janeiro, tá? Hoje eu faço parte, não sou responsável pela área de melhoria contínua na Ambev, mas eu já toquei muito projeto aí com o Grupo Engenho também, né? Já toquei muito projeto de melhoria, eu já fui responsável por centralizar muita coisa que estava em CDD, cervejaria também, para os centros de serviços compartilhados, né? Já passei brevemente por projetos de tecnologia também, já inclusive cuidei de infraestrutura de centros de serviços de CDDs e cervejarias também, né? Que foi uma fase bem interessante aí da minha carreira. Mas agora eu estou olhando melhoria contínua, quando a Michelle falou, né? Então, a gente tem uma área que fica alocada dentro do CSC em Jaguariúna, tá? Gente, antes de eu começar a falar um pouco do meu tema, né, de como que a gente continua a transformação, mesmo nesses tempos de Covid, eu acho que é importante a gente falar que melhoria de processo, né, independe da situação. Né? Se a gente estiver numa rotina, numa situação normal, ou numa situação adversa, a gente precisa revisitar processo, a gente precisa ver se tem algum blocker dentro dos processos também, né, encontrar algum tipo de melhoria. E eu acho que é interessante que às vezes a gente vai em algumas áreas, né, que faz 5 anos, por exemplo, que a gente não altera nada do processo. E quando a gente vai olhar o KPI, todos os KPIs estão super verdes, às vezes com atingimento de 100% todos esses anos, né? E às vezes a gente não está com os KPIs corretos, porque quando a gente olha o processo tem falha, né? Então a gente tem que tomar cuidado com, por exemplo, esses KPIs que são sempre verdes, sempre bonitos, e que efetivamente a gente não está revisitando, né? Eu acho que em situação adversa, quanto mais a gente souber do processo, né, mais a gente vai conseguir reagir rápido. Quantas empresas aí que a gente está vendo que está mudando linha de produção para produzir álcool, né, álcool em gel, ou estão buscando tecnologia para poder fazer as máscaras, né, para os médicos e enfermeiros também. Ou assim, até restaurantes, lojas que a gente gostava, que às vezes nem trabalhava com delivery, e aí as pessoas tiveram que se adaptar, né? Isso é melhoria de processo, isso é revisão de operação, né? Então, acho que quanto mais a gente conhecer o nosso processo, mais rápido a gente vai reagir, né? Então, melhoria não é só quando a gente está numa situação adversa, é o tempo todo, né? Como o Daniel falou também, a gente tem que revisitar sempre o processo, né? E eu acho que é legal falar também que eu acho que todas as empresas foram pegas um pouco de surpresa, né? A gente sabia da situação do Covid, mas a gente também não sabia que proporção ia tomar, né? Eu, por exemplo, achava que ia ficar 1 mês em casa. Já faz 3 que eu tô, né? Acho que todo mundo. E a gente não sabe quando a gente vai voltar. Se vai ficar mais 2, 3 meses em casa, né? E na época eu estava tocando um projeto de melhoria, né? De transformação gigante. Eu ainda estou tocando.
E eu confesso que eu fiquei super receosa, porque eu precisava colocar todo mundo junto, né? Para a gente mapear os processos existentes, desenhar o to-be, achar oportunidade de melhoria, né? Iniciativas, enfim. E aí a gente começou a tentar fazer esse mapeamento 100% online. E para minha surpresa foi muito bom, assim. Deu super certo, as pessoas super cooperando, né? Dando insights. E que eu acho legal, né? Que eu estava outro dia conversando com a Michelle, antes a gente tentava colocar algumas pessoas remotas, né? Todo o time presencial e alguns remotos, às vezes porque as pessoas estavam em outros estados, outro país. E era interessante que, naturalmente, essas pessoas eram excluídas, sem querer mesmo, né? Porque as pessoas que estavam interagindo aqui, elas estavam trocando suas oportunidades de melhoria, as pessoas tentavam falar remotamente, mas ninguém dava muito ouvido, né? E agora, não, todo mundo para ouvir, todo mundo dá suas ideias, todo mundo dá seus insights. E eu acho que depois dessa crise toda, eu vou continuar adotando isso, né? Porque às vezes eu preciso colocar as pessoas. Às vezes eu não tenho budget para trazer a pessoa que está em outro estado ou outro país presencialmente, né? Então, acho que é super legal falar desse ponto também. E aí, gente, outra coisa legal que a gente está fazendo é usando algumas ferramentas de tecnologia para ajudar a gente nesse processo, né? A maioria delas são open source, mas eu acho que é legal a gente falar aqui, porque está me ajudando muito, né, nesse processo também, né? E o Daniel falou, a gente pode usar a tecnologia a nosso favor, ela não precisa ser super, hiper grande ou cara, né? A gente pode usar tecnologias open source mesmo. E na companhia a gente está usando o Pigeonhole e o Menti, que são ferramentas de perguntas e respostas. E eu acho que é legal, e também as pessoas conseguem cooperar, e eu acho que é legal porque dentro dos nossos times a gente tem diferentes perfis, né? A gente vai ter a pessoa que é mais extrovertida, que gosta de abrir a câmera, que gosta de dar ideia, insights na hora de fazer os mapeamentos, e tem as pessoas mais introvertidas que às vezes preferem interagir anonimamente, né? E essas ferramentas você pode entrar anonimamente, colocar suas perguntas ou colocar seus insights lá dentro e todo mundo consegue participar e a gente precisa de todo mundo participando, né? Acho que isso acaba engajando também as pessoas. Outra ferramenta legal que a gente está usando é o Mural, né? Que é uma ferramenta de cooperação. Então, as pessoas podem colocar post-it, né? Podem escrever, a gente vê o que a outra pessoa está fazendo, que é super interessante, todo mundo consegue também contribuir com ideia. E eu estou usando uma para desenhar processo, que é o Draw.io, que é muito bom também, que a gente consegue documentar tudo que a gente está fazendo e, às vezes, depois dar um search para procurar algum mapeamento que a gente quer revisitar, né, que é super legal também. E, obviamente, o Zoom, né, gente? Não tem como falar. Nessa crise, eles aumentaram 30%, né, além do Teams e tudo dentro do Microsoft Office. Então, eu acho que é legal a gente usar essas ferramentas. Eu acho que esses dias eu descobri uma nova modalidade dentro do Zoom, que você consegue dividir as pessoas em grupo, né? É como se você estivesse presencialmente, mas às vezes tem 300 pessoas conectadas. Você quer colocar essas pessoas em grupo, em outros grupos, e as pessoas vão lá e interagem. Depois a gente consegue voltar e todo mundo dividir o que discutiu nos grupos, né? Que eu achei super interessante também, né? E aí, gente, eu acho que o Daniel falou um pouco disso, a Michelle e a Thaís também reforçaram, mas muita gente pergunta, né, como que a gente engaja essas pessoas remotamente, né? Como que a gente faz para que essas pessoas continuem produzindo, né, felizes e trazendo resultado para a companhia também, né? Eu gosto de falar 4 grandes coisas. Eu acho que a primeira delas, a gente tem que manter uma rotina, não adianta, né? Eu gosto de reunir as pessoas diariamente, porque não precisa ser muito tempo, e não é para controlar o que a pessoa está fazendo ou deixando de fazer. Eu acho que ali é o momento da gente ver se está todo mundo bem, se alguém precisa de ajuda ou não precisa de ajuda. Se a gente consegue colocar uma pessoa que às vezes tá mais tranquila para ajudar a outra, que precisa trazer um insight maior, né? Então, acho que a gente tem que manter essa rotina, não tem como. Outra coisa que eu gosto muito é criar template de padronização, o Daniel falou muito disso também. Quanto mais template a gente tiver, mais padronização a gente tiver, mais segura as pessoas vão estar, né? Por exemplo, eu trabalho com um time de melhoria contínua, né? Eles estão o tempo todo fazendo mapeamento de processo. Se eu criar um template onde todo mundo tem que trazer o que agrega ou não agrega valor no processo, quantos % do processo é automatizado, quanto não é, qual é a alocação dessas pessoas, né? A quantidade de tickets, às vezes, né? Todas as empresas têm. Então, assim, eu acho que quanto mais a gente padronizar as coisas, as pessoas efetivamente
souberem o que elas têm que fazer, mais engajadas elas vão estar também, né? Elas vão estar mais seguras para a gente conseguir contribuir, né? E produzir também. Outra coisa que eu acho legal, gente, que eu faço muito sempre que possível, coloco uma reunião com a alta liderança, né? Do time com a alta liderança. Se a alta liderança está parando para ouvir, é porque o assunto é importante. E as pessoas se preparam para isso, né? Elas tentam antecipar as perguntas que o líder vai fazer, né? Se sentem engajadas porque elas estão apresentando um negócio relevante. Então, sempre que eu posso, eu coloco uma reunião com a alta liderança também, tá? E outra coisa que eu acho que é o último ponto, gente, assim, nesse momento, não força as pessoas, sabe? É o que eu falei, a gente tem diferentes perfis no time. A gente tem gente que vai ser extrovertida, que quer falar, que quer abrir a câmera. Tem gente que é mais introvertida. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade, mas esses dias o Ricardo Dias, né, que é o VP de marketing da Ambev, ele fez um post no LinkedIn interessante falando do Zoom fatigue, né? Querendo ou não, a gente está 100% do tempo trabalhando com Zoom. E algumas pessoas não gostam de ligar a câmera e se ver ali, né? Elas se sentem estressadas com isso, e às vezes a gente nem percebe. Eu, por exemplo, sou uma pessoa, algumas pessoas vão discordar, mas eu não falo para abrir a câmera, sabe? Eu acho que se a pessoa está contribuindo, é isso que importa, independentemente do perfil que ela tem. Se está contribuindo, ela tem que estar num ambiente psicologicamente seguro para poder falar e produzir, etc. Tá? Eu acho que esses 4 pontos são pontos importantes para a gente continuar engajando as pessoas, né? E aí, gente, eu acho que um negócio legal que eu quero falar para vocês é cuidado, né, com implementar tecnologia sem revisar o processo. Quantas vezes a gente vai nas áreas e a gente fala assim, não, a gente tem que mudar essa ferramenta. Aí vem outro diretor e fala, não, essa ferramenta é ruim, vamos colocar outra. Aí vem outro diretor e quer mudar a ferramenta de novo. E aí, em 5 anos, a gente muda 5 vezes de ferramenta. Quando, na verdade, era o processo que estava ruim, né? Então, eu sempre falo que o processo que tem tecnologia, ele é ruim, é só um processo ruim automatizado, né? Então, acho que a Vivian vai falar um pouco disso também, mas é importante. Acho que isso eu não poderia deixar de falar aqui, que eu acho que é um negócio que muda muito, né? Eu acho que, para fechar, a gente tem 3 grandes recados aqui. Eu acho que o primeiro, vamos fazer melhoria, independentemente da situação. Vamos visitar processo. Lembrem-se, né? Cuidado com aqueles KPIs que estão lindos, 100% há anos, né? Que a gente nunca revisita. Vamos tomar cuidado com isso. E terceiro, que eu acho que é o mais importante, gente, mantenham as pessoas engajadas, né? Respeitem o momento das pessoas, né? Engajem elas. O Daniel também falou super isso no discurso dele. Eu acho que as pessoas engajadas, com processos padronizados, a gente consegue colocar esse mindset de transformação em todo mundo. Obrigada, gente. Poxa, Camilinha, obrigada. E fico super feliz de ver que vocês continuam aí no processo, né, de melhoria, enfrentaram aí a adversidade, continuam com as melhorias e com as transformações. Super orgulho de vocês e obrigada por compartilhar com a gente como é que vocês estão fazendo, né? Então, agora eu queria chamar a Thaís de novo para compartilhar as nossas dicas com vocês. Bom, vamos lá, Camis, muito legal, né? Bom saber que vocês não pararam, né? E até te conhecendo, acho que seria bem difícil você ficar parada num momento desse, né? Acho que não ia parar nunca mesmo. Mas acho que o recado é esse, assim, independente do cenário, né? A gente não pode parar de correr atrás das melhorias, né? Então, isso aí não estava previsto por ninguém, né? Que a gente entraria nesse momento e ficaria tanto tempo assim remotamente. E os projetos estavam caminhando antes disso, né? Os budgets estavam aprovados para projetos, já haviam feito priorização dos projetos, né? E isso não pode parar, né? Então, como é que é possível de ser feito isso nesse momento remoto, né? Então, acho que a Camila trouxe aqui para a realidade, né? De que realmente é possível de fazer. De novo, a tecnologia daí ela vem para colaborar muito nesse momento e vocês conseguirem dar continuidade nos trabalhos, continuar a interação com os times, para que possa ser viável, né, de fazer essas análises de processo e busca de melhoria de forma remota. Então, a utilização de ferramenta, eu acho que não tem como, né, realmente remotamente não usar nenhuma ferramenta para se fazer um mapeamento à distância com o envolvimento do time, né, mas a Camila falou muito de envolver as pessoas no tempo delas e com todo respeito,
mas não deixem de envolver os times, né? Porque, assim, toda transformação de processo é muito importante que as pessoas estejam envolvidas, as pessoas que executam, porque são elas que depois vão sentir a transformação, elas que vão executar o processo, o pós, né? O to be desse processo. Então, ter o envolvimento é muito importante, né, para identificar ali as oportunidades, né, o que pode ser melhorado dentro de um processo, e as oportunidades são diversas, né? A gente trouxe aqui algumas dicas, né, quando a gente fala de automação, né, vou automatizar alguma etapa de um processo, por exemplo. Então, o que eu preciso ter de informação do meu processo? Quando a gente olha o tempo de execução de uma atividade, né, então, detalhando o processo em níveis de atividade, conseguindo coletar esse tempo de execução, quem executa, qual a frequência, fica claro ali se é possível entrar com uma automatização, por exemplo. Né? Então, assim, coletar a informação é importante junto ao time. E quem vai passar essa informação nesse nível de detalhe é exatamente esse time que executa. Né? Então, por isso a importância do envolvimento, por isso a importância do conhecimento do processo, né? De ter clareza ali do que vocês estão buscando como melhoria, utilizar as ferramentas para que isso tudo seja viável e possível de ser feita dessa maneira remota, e identificar o máximo de melhorias possíveis, né? Então, legal, identifiquei um monte de melhorias aqui para o meu processo, mas também a gente não está passando por um momento de grandes investimentos. Então, vale a pena eu identificar tantas melhorias assim, sendo que eu não vou conseguir implementá-las nesse momento? Vale a pena, porque após todo esse brainstorm e identificação de processos, tem uma etapa ali de classificação, de priorização, onde vai ser levantado o custo versus o benefício de tudo isso. E aí, muitas oportunidades, a gente percebe isso acho que toda vez que a gente executa um projeto ali de melhoria, a gente percebe que a grande concentração, às vezes, estão em melhorias de processo mesmo, que não envolvem, não dependem tanto da tecnologia. Então, por isso, vale a pena o trabalho de identificar, de buscar, de interagir com o time, de conversar com as pessoas. Então, aqui a gente fala também de gestão do conhecimento, né, de compartilhar melhores práticas, de ouvir as pessoas que estão há mais tempo executando um processo, elas têm muito a colaborar, a contribuir, de falar onde pode ser melhorado, né, de vocês não descartem nenhuma das opções de melhorias, porque em algum momento aquilo pode ser que faça mais sentido, né? Olhando para o investimento, olhando para o momento da empresa, mas sempre tem alguma coisa para melhorar. Tá, então o recado é esse, não deixem de buscar a melhoria contínua, existem formas e muitas maneiras que isso pode realmente ser feito nesse momento, e maneira simples. Né? Então, de novo, a gente vai atrás da tecnologia, a gente vai trazer aqui alguns exemplos onde a tecnologia, mesmo nesse momento aqui, vale a pena investir pesado na tecnologia, porque o resultado ele vai vir também, mas a gente tem empresas em outro momento que a tecnologia não é assim o primordial, mas a melhoria mesmo assim ela é possível de ser realizada e de trazer ganhos para o resultado da empresa. Poxa, legal, né? A gente vê tantas oportunidades e tantas formas da gente melhorar o nosso processo, né? A gente não tem uma única forma. A gente já viu que, poxa, com a padronização, a gente tem muitos ganhos. Envolvendo o time, a gente consegue extrair das pessoas que executam, né, o melhor e o que a gente pode entender o detalhamento do processo, né? A gente precisa entender no detalhe o processo para ver quais são as melhorias que eu tenho para fazer, né? Não deixar o processo esquecido lá, como a Camilinha falou, né? Legal, tá verde, mas tá verde há quanto tempo? E faz quanto tempo que eu não estou olhando? Faz quanto tempo que eu não estou envolvendo as pessoas para melhorar, né, o que está sendo feito? E aí, assim, quando a gente fala de melhoria, a gente sabe que tem muitas formas de melhorar, né? Como a Thaís mostrou, como a Camilinha explicou bastante também, mas a mais lembrada, né, quando a gente está fazendo um mapeamento, geralmente as pessoas falam, então eu preciso automatizar, eu quero automatizar meu processo. As pessoas gostam muito da tecnologia, mas infelizmente muitas vezes elas esquecem e não conhecem tanto o detalhe do processo. E aí acaba, né, jogando um pouquinho de dinheiro fora. Então, para falar um pouquinho mais de como é que a gente inicia esse processo de digitalização, né, de transformação digital, eu vou chamar a Vivian para contar um pouquinho como é que eles fazem lá.
Oi, pessoal, boa tarde. Antes de eu começar, e antes de falar um pouquinho sobre mim, talvez a gente seja interrompida, que meu cachorro não para de pular um minuto, ele quer ouvir a nossa conversa. Mas, minha origem é da área de... Eu comecei a minha carreira, né, com a área de processos, e depois de uns 10 anos atuando em processos, eu comecei a entrar na área de tecnologia e já estou aí há quase 10 anos na área de TI, né? Então, eu comecei a trabalhar com sistemas, com desenvolvimento de sistemas, ERPs, e muito com a parte de automação e implantação de melhores formas de transformação digital, então envolvendo aplicativos, páginas de internet e etc. Isso ganhou muita força aí nos últimos anos. Eu sou formada em administração, com ênfase em sistemas, pós-graduada em estratégia de negócios e agora em transformação digital pela FIA. E eu queria falar um pouquinho com vocês, assim, muito das minhas experiências aí no decorrer da minha carreira, sobre como que a gente pode começar a pensar em transformação digital, automação de processos e tudo mais, né, que esse tema traz por trás. Assim, o que eu queria chamar muita atenção é que, assim, primeiro, quando a gente for pensar em falar, eu quero transformar digitalmente a minha empresa, eu quero automatizar algo, é a gente pensar muito no modelo de negócio, né? O que seria o modelo de negócio? Onde que o dinheiro entra para a minha empresa? Quais são os principais processos que tragam algum retorno financeiro ou aqueles que são os mais críticos ou que estão impactando negativamente as finanças da minha empresa, né? Por que isso? Porque é aí que a gente vai ter o ganho. Então, acho que tem algumas etapas importantes, né, para a gente estabelecer isso. Então, primeiro entender a estratégia do negócio, né, para onde eu quero ir, para onde eu estou indo. E agora, nesse momento aí diferente para o mundo todo, é repensar também na estratégia. Então, o que o meu negócio oferece para o meu público, para os meus clientes e quais são os outros potenciais clientes que eu quero atender. E em linha disso, eu consegui estabelecer qual que é o processo que eu vou começar a falar de automação, ter muito claro quais são os ganhos que eu vou ter em relação a esse processo, e também um ponto importante que às vezes a gente começa, e na linguagem de TI a gente fala, a gente só escreve o caminho feliz, né? A gente tem que escrever também o caminho infeliz, né? Se isso não der certo, qual é meu plano B? Quais são outras ferramentas ou outros processos que eu vou precisar pensar para que a gente consiga automatizar algo importante para o negócio, né? Então, fechando esse bloco de modelo de negócio, principalmente por onde entra o dinheiro da empresa, o que é o primordial, o que está alinhado, e também, e aí vai dar o nosso foco para começar esse trabalho, né? Isso aí isso tudo ainda falando do pilar de processos, então dentro de processos, depois que eu tiver o mapa definido, eu saber por onde eu vou começar, é importante a gente saber também quais são ganhos e potenciais problemas que podem ocorrer. Pensando um pouquinho sobre o viés de tecnologia em si, eu queria falar 2 pontos importantes, né? O primeiro é que as tecnologias são diversas, são muitas, e é importante cada empresa pensar qual é aquela para o seu momento. Por que eu estou falando isso? Porque a gente não pode ir na onda do que vem com o mercado, né? Senão a gente não vai conseguir ter um foco. Então, por exemplo, se minha empresa é uma empresa pequena, eu não tenho nada automático, é tudo manual, eu vou começar agora, utilize as ferramentas disponíveis no mercado, ferramentas free, Microsoft Office, várias ferramentas que a gente pode automatizar, por exemplo, um simples solicitação de pedido. Eu consigo criar formulários no próprio Office 365 e outros relatórios, etc., tudo com ferramentas simples e que qualquer pessoa da organização consiga operacionalizar com uma facilidade, né? E pegando esse gancho, o outro tripé que a gente precisa ter muito claro para falar de automação é a questão de pessoas. Eu falei que a gente precisa identificar as ferramentas mais simples neste primeiro momento, pensando também sobre o viés de pessoas, como que a gente prepara essas pessoas culturalmente falando,
e operacionalmente para elas operarem o que a gente pretende, o que a gente está planejando automatizar, né? E antes de entrar um pouquinho no detalhe de pessoas, falando ainda um pouquinho de tecnologia, é importante também, quando o negócio já tem sistemas por trás, já tem ERPs, sites de internet, enfim, aplicativos, etc., é importante a gente ter um mapa da arquitetura de soluções que já existem na empresa. Por que isso? E, obviamente, tem alguém de sistemas, algum arquiteto que vai ajudar os líderes a fazerem isso. A gente precisa ter claro quais são as ferramentas que já existem, quais são aquelas que se conectam uma com as outras, saber, de fato, quanto essas ferramentas custam hoje para a empresa, e só depois tomar uma decisão de fato, se eu vou investir em algo novo ou não. É importante a gente conseguir conhecer o potencial que essas ferramentas têm, que já estão instaladas na organização, porque muitas vezes a gente não utiliza todas as funcionalidades que elas possuem e a gente pode aproveitar algo que já está disponível dentro da empresa, né? Então, olhar o modelo de arquitetura, ter muito claro esse desenho e só depois estabelecer quais são os gaps, quais são outros itens que a gente precisa acoplar dentro do modelo arquitetural de tecnologia da empresa. E falando um pouquinho sobre pessoas, depois que eu tiver isso muito claro, então imagine que eu já tenho um mapa de processos, já sei o que eu vou querer automatizar, eu tenho um mapa da arquitetura da minha empresa, já sei quais são as ferramentas e conheço o meu gap. E sei o que de fato eu vou precisar investir tempo, dinheiro e iniciativas para conseguir automatizar. E aí está na hora a gente pensar e analisar e ter um mapa das nossas pessoas. Então, assim, quem são as pessoas que nós temos, quais são os skills que elas possuem. E aí entra um papel importante da área de pessoas, enfim, da área de RH, da área de gente, que é estabelecer quais são os novos skills e quais são as novas funções que vão ser criadas nesse modelo novo, né? Então, imagine que eu tenho um processo de... Vou dar um exemplo de contratação de pessoas. E eu vou automatizar todo esse processo. Talvez a pessoa que faça isso hoje, ela vai deixar de fazer atividades operacionais e vai trabalhar muito numa análise mais crítica. Então, eu estou mudando o papel de um operador ou de um assistente de RH para um papel de analista de recursos humanos. Então, o gestor que vai liderar essa transformação junto com alguém da área de pessoas vai precisar pensar na criação dessas novas funções e como elas vão impactar aí esse novo modelo e esse novo processo que vai ser criado. Tá? E encerrando aqui, como um todo, eu queria falar um pouquinho também sobre a importância do líder, né? A importância de como o líder vai conduzir tudo isso e, principalmente, como que ele vai dar transparência ao que está sendo feito. O papel do líder ele é importante, claro, para puxar as pessoas, fazer com que as transformações aconteçam, mas, principalmente, aí é minha opinião, ser o mais transparente possível com as pessoas. Olha, a sua função vai mudar, você não vai mais fazer esse trabalho, a gente tem uma proposta diferente para você, você pode atuar desta forma ou desta forma. E também colocar um pouco da responsabilização para o dono, aquela pessoa que executa, porque muitas vezes ela tem muitas ideias e que a gente acaba não ouvindo no dia a dia, né? Então, o papel do líder, ele vai além de liderar a transformação, ele vai muito em ser transparência com o time, buscar trazer o time junto com essa onda de mudanças e coisas novas, para que ele também se torne um agente criador de tudo que a gente quer transformar. Tá, então, assim, só para encerrar, a gente precisa falar muito, quando a gente fala em transformação digital, de pessoas, muito de processos e depois de tecnologia. Então, assim, a tecnologia, sem dúvida, é super importante, mas sem esses dois itens, pessoas e processos, a gente não consegue fazer nenhuma transformação dentro de uma organização. Poxa, muito legal, viu? Você quase que compartilhou um passo a passo aqui com a gente. E eu acho que você reforçou um ponto muito fundamental, né, que foi até a proposta do nosso tema do painel, que é justamente essa conexão, né? Não dá para a gente sair aí na onda e na moda de, legal, quero a transformação digital, e esquecer que eu tenho um processo que é operado por pessoas, né? Então,
poxa, muito legal você trazer isso para a gente, né, e dividir com todo mundo que está nos assistindo. Bom, Thaís, então vamos separar lá nossas dicas. Eu acho que tá super alinhado aí com o que a Vivian passou. Eu acho que tá bem alinhado, né? Obrigada, Vivian. Inclusive, acho que o depoimento de todo mundo, né? Todo mundo acho que concorda que a tecnologia ela é importante, mas tem que ser usada com responsabilidade, né? Então, assim, eu acho que o primeiro recado, né? E a Vivian falou isso, é você entender o propósito, né? O porquê que você quer investir em tecnologia. Não adianta sair colocando tecnologia em tudo, sem conhecer o processo, sem saber exatamente que resultado esperar daquilo, né? Então, se você quer, por exemplo, se você quer trazer uma experiência melhor para o seu cliente, para o seu consumidor, a nível de atendimento, você precisa entender algumas métricas ali do seu atendimento, entender aonde está seu gargalo e aí propor um investimento em tecnologia que vai, de fato, resolver aquele problema. Né? Então, não adianta a gente querer sair automatizando o mundo e depois vai ser difícil de fazer esse link, né, da tecnologia com o resultado, né? Porque acho que todo investimento ele tem que ter algum retorno para a empresa. Então, por isso a importância de conhecer bem o processo, né, onde você quer implementar uma tecnologia, entender qual é o propósito, né, de estar automatizando, colocando a tecnologia para operar ali, né, e a gente vê que tem diversas maneiras de implementar a tecnologia no processo, seja por um workflow, um autoatendimento, uma automatização do processo, uma inteligência artificial, mas tudo isso tem que ser muito bem pensado, tem que ser estudado, tem que entender, né? E às vezes eu tenho um processo que eu vou automatizar uma parte do meu processo. Eu não preciso gastar todo o investimento automatizando o processo inteiro, porque o meu maior esforço, ele está só num pedacinho do processo. A hora que eu automatizar aquele pedacinho, eu já resolvo. O resto eu consigo manter do jeito que está. Então, assim, por isso de usar essa tecnologia aí com responsabilidade, pensando que isso tem que trazer um retorno, né, do investimento que você tá colocando ali. E, por fim, né, a Vivian falou bastante também, envolver o RH nisso. Né? Por que envolver o RH? Porque muitas vezes a gente vai estar quebrando paradigmas dentro da empresa. E a gente tem que se preocupar com a adaptação das pessoas. Como é que elas vão se adaptar a essa nova realidade? Tanto o time de execução, né, tanto as pessoas que estão operando o processo, quanto a liderança. Como é que a liderança vai fazer a gestão desse processo que agora é todo automatizado, né? Como é que eu vou cobrar? Como é que eu vou medir meus resultados, meus indicadores? Então, tem todo um processo de adaptação que, em conjunto com o RH, eu acho que é bem importante essa parte de treinamento, né? De passar essa nova cultura para as pessoas e também de entender o perfil das pessoas que vão estar executando esse processo. Então, o perfil, com a tecnologia, o perfil tende a mudar, sim. Né? Então, assim, é importante a adaptação para os colaboradores que já estão ali presentes e operando o processo atual, que vão passar pela transformação, e é importante entender o perfil das novas contratações que virão. Né? Então, não necessariamente a gente vai seguir aquele mesmo job description, a gente vai seguir aquela mesma linha de contratação. O perfil muda bastante quando a gente muda o nosso posicionamento da empresa ali em relação à tecnologia. Poxa, super legal, né? A gente vê o quanto processos e quanto o RH, né? O quanto a área de gente, ela é fundamental, né? Desde o início, né? A gente não pode falar em uma transformação digital sem logo de cara já, de repente, ter o RH como parceiro aí para fazer essa transformação, porque as pessoas são fundamentais, né? Para entender, né, todo esse processo de transformação, como a Vivian falou, poxa, o papel do líder, né, de ser transparente e dar essa tranquilidade para o time, preparar o time para essa nova realidade que virá, né? Então, assim, será que o contrário também é verdadeiro? Quando a gente pensa, né, em transformação do RH, né, transformar a área de gente, será que o contrário também é verdadeiro? Será que a gente precisa de processos e de tecnologia para transformar o RH? Então, para isso, a gente vai chamar a Bárbara para compartilhar um pouquinho aqui com a gente o que eles estão vivendo lá na Móvel. Olá, pessoal, boa tarde. Sou a Bárbara, eu sou gerente de Talent Experience na Móvel há 2 anos e hoje minhas principais responsabilidades são as áreas de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento e folha e benefícios.
Primeiramente, queria muito agradecer o convite de estar aqui conversando com vocês. É muito bom a gente trocar sobre práticas, né, o que a gente está fazendo e aprender também com todos vocês, principalmente com pessoas que eu já tive a oportunidade de trabalhar e que eu admiro bastante. Então, super obrigada aí pelo convite. Primeiro, vou começar trazendo um pouquinho sobre a Movile, né? Então, a gente é um grupo, somos um ecossistema de empresas de tecnologia, líder na América Latina, e a gente tem um sonho grande de tornar a vida de 1 bilhão de pessoas melhor através dos nossos aplicativos, né? A gente tem uma atuação global, a gente tem aí quase 4.000 funcionários, e o grupo é formado por empresas como o iFood, a Play Kids, a Wave, a Simpla, Zup e a Movile Pay, tá? Então, o que eu vou começar trazendo um pouco, né? Eu vou trazer um pouco do panorama de melhorias que a gente fez na área de gente, que a gente vem fazendo, que já trouxeram alguns resultados e ganhos de processo, principalmente até considerando esse cenário que a gente está hoje. Então, vou começar trazendo um pouquinho de grande parte da jornada de talentos. Então, pensando, a gente valoriza bastante a experiência de talentos, experiência de candidatos em todas as suas fases, né, em sua jornada. Então, a gente tinha o nosso processo de recrutamento e seleção com alguns gaps. Então, a gente tinha bastante reclamação de gestores, até de próprios recrutadores e candidatos, que era sério, né? Porque a gente é uma empresa de tecnologia, e se a gente não está trazendo a melhor experiência com a tecnologia para os nossos processos, a gente tem um grande problema por aí. Então, não estava indo de encontro com a experiência que a gente queria proporcionar. Então, pensando nisso, o que a gente fez? Primeira coisa, mapear todos os processos que a gente tinha de recrutamento e seleção em cada uma das empresas do grupo, para ver como estava isso acontecendo, né? Então, a gente aproveitou para mapear todas as oportunidades que a gente tinha. A gente já tinha um sistema, mas que ele não atendia o que a gente precisava, mas como até o pessoal falou, a gente tinha muito problema de processo também. Então, foi aí que a gente identificou todas as melhorias de processo, identificamos o que a gente precisava para tentar trazer a melhor ferramenta para suportar a gente nesse processo, tá? Então, a gente implantou um sistema novo, já com muitas melhorias. A gente aproveitou, inclusive, para fazer integração com outras plataformas que auxiliaram também todo o processo, como ferramentas de teste, plataforma de divulgação e, inclusive, também a ferramenta de BI, né, o Power BI. Então, a gente já conseguiu ter vários resultados bacanas, principalmente melhoria de satisfação do nosso cliente interno, tanto os gestores como o próprio time de recrutamento, que passou de ter retrabalho e tinha um processo mais estruturado, conseguindo gerar melhor produtividade também, quanto os gestores, que foi muito mais fácil para eles utilizar a ferramenta, que tinha inclusive a possibilidade de um aplicativo, para eles saírem, por exemplo, de uma entrevista e já colocar no aplicativo, gravar um áudio para já ficar o seu feedback registrado lá. Então, a gente teve vários ganhos, inclusive trazendo redução de tempo, porque eu tenho meus feedbacks muito mais rápidos para o meu time de recrutamento já seguir com isso. E a experiência de candidato. Então, para a gente, era um dos nossos pontos principais. Então, hoje, a gente tem uma experiência de candidato muito bacana, que em menos de 10 segundos ele pode se inscrever para uma vaga do nosso grupo. E com isso também a gente integrou o Power BI para trazer todos os nossos dados atualizados, para a gente ter os nossos indicadores e suportar a gente em todas as tomadas de decisões. E aí, pensando na experiência de candidato, a gente teve várias outras iniciativas pensando em toda a jornada, né? Então, a gente automatizou o fluxo de admissão. Então, antes era um processo bem operacional, né? E envolvendo recrutadores, time de folha e até o próprio candidato. Então, como eu disse, a gente é uma empresa de tecnologia, a gente precisa, desde o primeiro ponto de contato, já trazer as melhores soluções, né? Então, a gente solicitava tudo por e-mail, o candidato tinha que mandar documento, levar documento e, junto com isso, muito erro de processo. Então, aí, com isso, junto com o parceiro, a gente criou
um sistema para realizar tudo isso de maneira online. Então, o recrutador inicia o fluxo de admissão pelo sistema, candidato já recebe o acesso para enviar foto de documento, já tem acesso para escolher seus benefícios, acessa a sua carta para fazer exame, enfim. E aí, com isso, o time de Folha já recebe tudo de maneira eletrônica, né? E eu acho que o principal ganho, efetivamente, eu acho que é a experiência do nosso candidato, que para a gente é muito importante. E ele já tem uma experiência aí totalmente automatizada. E a gente também implementou alguns fluxos, inclusive complementando essa jornada de entrada na empresa, né, no onboarding. Então, desde a assinatura de contrato online até um fluxo de envio automático de conteúdos que vão ser importantes para o funcionário no seu primeiro momento. Então, antes a gente tinha um onboarding que no primeiro dia o funcionário recebia um calhamaço de papel, né, para assinar contrato, um monte de informação, informações que às vezes eles nunca nem liam. Então, o que a gente fez? A gente dividiu essas informações em algumas pílulas de conhecimento para ser enviadas com uma frequência ao longo das primeiras semanas por e-mail, para que ele tenha acesso às informações no momento que ele precisa e que, de fato, ele consiga ler e que seja relevante, né? E não só uma enxurrada de informação no primeiro dia. E também a gente automatizou alguns fluxos de envio de pesquisa para saber como é que foi o onboarding e o seu período na sua chegada. E aí eu parei para refletir bastante assim nessas mudanças, porque refletiram já em melhorias no nosso processo, mas principalmente pensando no momento que a gente está agora. Então, a gente conseguiu se antecipar para não ter impacto nos nossos processos nesse momento que a gente está vivendo e que ninguém está conseguindo estar presente nos escritórios, né? Então, com isso, as ferramentas nos auxiliam, e não deixaram o nosso processo parar. A gente continua fazendo processo de recrutamento, a gente faz entrevista online, a gente continua fazendo admissão, continua fazendo contratação, tudo de maneira online. E tudo continua acontecendo, né? E aí pensar que a gente teve que se antecipar e já começamos esse processo antes, eu acho que foi muito positivo e reforça que a gente conseguiu ter boas decisões, porque está nos suportando muito nesse momento, inclusive, sabe? E aí acho que também é legal trocar com vocês e trazer outro exemplo, que é como que a gente atrai os profissionais de tecnologia. Então, hoje a demanda de profissionais de tecnologia é muito acirrada, né? A gente, quem tem essa demanda de profissional vai saber o que eu tô dizendo. E assim, antes a gente estava focado muito em Campinas, principalmente em São Paulo. E assim, nem todo mundo tem mobilidade. E olhando para o cenário, né, com a alta demanda, a gente estava perdendo muitas pessoas potenciais. Assim. Então, para a gente buscar os melhores talentos, a gente precisa ir para onde eles estão, precisa sair um pouquinho do cenário que a gente está, né? E aí eu acho que com isso traz várias possibilidades, inclusive. Porém, a gente sabe que tem muita resistência, né? Então, gestores e gestoras ainda eram muito receosos de ter funcionário remoto, por falta de confiança, não saber como gerenciar time remoto. E aí, com isso, a gente começou a capacitar principalmente os nossos gestores de tecnologia. Isso foi o ano passado. E a gente criou uma trilha de treinamento de trabalho remoto, muito para desmistificar algumas coisas, né? Trazer algumas dicas, trazer cases de sucesso de profissionais que já trabalhavam com time remoto. E aí, com isso, implementando a cultura do trabalho remoto. Em paralelo a isso, né, como a nossa demanda de profissionais de tecnologia é muito alta, a gente fez alguns estudos e a gente viu algumas possibilidades da gente estar em outras localidades, além de Campinas e São Paulo. Então, a gente abriu o que a gente chama de Tech Hub, né, são alguns escritórios em outras localidades, para montar times de tecnologia. Então, a gente abriu o Tech Hub em São Carlos, em Recife, em Porto Alegre, para a gente tentar estar em mais regiões. E aí, ontem, né, esses dias, estava refletindo sobre essas mudanças que a gente teve, pensar que essa trilha que a gente fez no ano passado, a gente está desdobrando agora para todo o time, para todos os gestores de todas as áreas, todo o time, e que nesse cenário de quarentena que a gente está, todo mundo em home office, para a gente a adaptação, inclusive, está sendo um pouco mais tranquila, né, do que talvez para outras empresas que nunca tinham pensado nisso, nem começado a se antecipar. Então, a gente, aos poucos, ir criando essa cultura, né? E aí, falando um pouco de cultura,
na Móvel a cultura é a base de tudo que somos e como que a gente age, então acho que a gente continua, inclusive, pensando nesse cenário, como que a gente pode ter algumas iniciativas para manter a cultura viva, mesmo estando em isolamento, mesmo estando cada um nas suas casas. Então, por exemplo, gente é um dos principais valores que a gente tem, a gente reforça isso de algumas maneiras, mas quando a gente não está todo mundo junto no escritório, como que a gente faz isso, né? Então, a gente vem trazendo algumas possibilidades. Então, a gente enviou equipamentos para a casa das pessoas, o que eles precisam, cadeira para os funcionários, né? Então, eu estou na minha cadeira aqui, que foi enviada pela Móvel. Então, sempre trazendo também elementos da nossa cultura e reforçando nossos valores. Assim, a gente recebeu o brinde de Páscoa em casa. No meu aniversário, eu recebi também uma bexiga que normalmente era colocada na mesa e veio, assim, né, para ajudar a decorar a minha estação de trabalho aqui improvisada. Então, acho que são alguns cuidados que fazem toda a diferença, assim, e a gente sempre vai reforçando as mensagens da nossa cultura, né? E aí, até pensando que a partir de agora, eu acho que a nossa forma de trabalho vai ser super diferente, as nossas relações vão ser diferentes, então a gente precisa se adaptar e a tecnologia está aí para o nosso favor, né? Então, claro que vai tudo depender de cada cultura, de cada tipo de atividade, como o pessoal falou, mas eu acho que a gente já tem diversas ferramentas para nos suportar, então Camilinha trocou algumas ferramentas super bacanas que a gente já usa também, anotei algumas outras aqui também para eu usar com o time. Então, e a gente vai ter que se reinventar, não tem jeito. E aí, até trazendo um outro exemplo, que ontem mesmo eu estava numa reunião com o meu time e a gente estava replanejando os nossos programas de capacitação de liderança. No início, a gente parou tudo, não, vamos congelar todos os treinamentos, né? E a gente estava muito naquele pensamento, não, quando tudo voltar ao normal, a gente retoma, né? Porém, a gente não sabe quando que vai ser e nem como vai ser, mas com certeza não vai ser como era antes. Então, quando que eu vou poder fazer pessoas se aglomerarem juntas numa sala para um treinamento, para um evento? Quando que eu vou tirar pessoas para viajar, para estar todo mundo junto, presencial, assim como a Camilinha comentou, né, dos mapeamentos para reunir todo mundo? A gente não sabe. E por isso a gente vai parar de suportar e capacitar nossos times, nossos líderes, como a Vivian trouxe, né, do papel da liderança nisso tudo, principalmente agora. A gente não pode esperar, porque a gente precisa se readequar nesse momento. Então, e até a gente vai ter muitos ganhos com isso, né? Refletindo ontem com o time também, eu acho que a gente fez uma reestruturação de um treinamento de liderança em que, ao invés de ser 2, 3 dias full time que a gente vai capacitar os líderes, a gente vai quebrar em alguns módulos online, em menos tempo, porque a gente sabe que é diferente, né? E aí, com isso, eu acho que a gente vai ter muitos ganhos, tanto para o lado da empresa, que eu acho que a gente vai ter redução de custo com estrutura, né? Eu não vou tirar os profissionais 3 dias seguidos da operação, mas também acho que para o lado pessoal, eu não vou precisar tirar que as pessoas saiam da sua vida para viajar, e ela vai poder, inclusive, ir aplicando o treinamento e voltando para os próximos módulos com aprendizados, com desafios e tal, né? Então, que vai ser um desafio, com certeza vai. Que a gente vai ter que se reinventar, com certeza sim também. Mas eu não tenho dúvidas que esse vai acabar sendo o novo normal e que no dia a dia a gente vai se reinventando, aplicando e até linkando com o que o Dani trouxe também, de não esperar o cenário perfeito para fazer as coisas, a gente vai aprendendo com tudo isso. E aí, com isso, a gente vai descobrindo novas formas para gerar as melhores experiências sempre. Poxa, Bá, muito legal, muito otimista a sua mensagem. Eu acho que é muito legal ver, né, quantos paradigmas a gente foi quebrando, né? Quanta coisa que a gente achava que era impossível. Não, isso não dá, imagina. Não dá para tirar, né, para fazer uma coisa remota. Né? Ah, ter uma pessoa na minha equipe de Recife, como assim, né? Então, eu acho que fica aqui, né, uma mensagem super otimista e o quanto a gente pode ser diferente, o quanto a gente pode aproveitar, né, que tem pessoas boas, né, nesse Brasilzão e nesse mundão, né, porque agora não tem mais tanta barreira quanto a gente imaginava que tinha, né? Antes era uma super barreira imaginar ter um time remoto, né?
legal ver esse seu depoimento com tanta coisa nova sendo feita. Eu acho que isso encoraja, né, as pessoas que estão nos assistindo aí a não ficar parado, né, a não, legal, vou esperar e vou ver o que vai dar, porque a gente também não sabe, né? Talvez a gente não tenha mais o normal como a gente estava acostumado, e aí a gente vai ficar parado, né? Eu vou deixar de melhorar, eu vou deixar de fazer, eu vou deixar de viver. Então, eu acho que essa reinvenção e essa busca, né, por fazer coisas novas ou fazer diferente foi muito legal, né, nesse papo que vocês trouxeram. E principalmente essa conexão, né, entre processos, pessoas e tecnologia. Foi muito legal como o depoimento e as vivências de vocês se encaixaram, né? Obrigada por compartilhar aqui com a gente. Antes de abrir, né, para as perguntas, eu queria deixar os nossos contatos aqui, então, para o pessoal que está nos assistindo, se vocês quiserem receber esses slides de dicas, né, que a Thaís compartilhou com vocês, a gente pode enviar e-mail para a gente tranquilamente. Se tiver alguma dúvida, a gente vai responder a todos, né? Claro que no tempo correto aí, mas nós vamos responder a todos. E mais uma vez, queria muito agradecer, né, a todos os nossos convidados, e agora eu vou abrir para perguntas e interações, depoimentos, enfim, do pessoal que está conectado aqui com a gente. Tá bom? Muito obrigada. Vamos lá, Marcos, trazer as perguntas? Vamos lá, pessoal. Estou monitorando aqui, recebendo via YouTube, via o chat aqui do Zoom, tem alguma coisa por e-mail, rede social, WhatsApp, então nós vamos privilegiar aqui os nossos canais oficiais aqui. E o que eu comentando aqui no YouTube, com algumas pessoas, é que todas as perguntas que nós estamos recebendo, todas terão respostas. Talvez uma não dentro aqui do painel, né, vendo a pessoa responder, mas a gente não vai deixar nenhuma pergunta sem resposta. Então, quando a Michele falou, né, que a gente está colocando nossos e-mails pessoais, nossos celulares aí estão completamente abertos a qualquer tipo de contato, né? Eu vi que tem bastante gente conhecida aqui entrando também no YouTube, sabe que a gente é bastante aberto, a gente responde rápido, então não vai ter problema com isso. Então vamos... depois também, se o pessoal quiser colocar o e-mail no YouTube, a gente compartilha todo o material aqui, e a gente vai fazer um compilado das perguntas, também a gente compartilha isso tudo, pessoal. Então, a ideia desse painel é fazer levar informação às pessoas, né? Tanto que não teve nenhum tipo de inscrição, coloca aqui o seu e-mail, coloque seu celular para receber, não, está completamente aberto, a gente está compartilhando informação, então a gente não vai pedir, me dá só seu e-mail, senão vai bombardear com spam, não é essa a intenção aqui, eles vão compartilhar o conhecimento mesmo. Então vamos começar, a primeira pergunta que nós temos aqui é da Fernanda Demarque. Então, a Fernanda, se ela quiser abrir o microfone e fazer a pergunta diretamente, se eu não me engano, é para a Camilinha a pergunta. Vamos lá. Sou a Fernanda da Natura, eu trabalho com transformação digital de RH, então aqui um tema super relevante. Fico feliz de ver as constatações de todos vocês, aí os depoimentos, de ver que a gente não está sozinho, que os desafios são os mesmos, de que a gente passa pelas mesmas fases de amadurecimento no processo. Perdão que eu também tenho uma cachorra participativa. A gente também enxerga muito a questão do mito de que a tecnologia que vai resolver a nossa vida, isso faz parte do dia a dia, é difícil as pessoas entenderem que primeiro vem o processo e ele usa a tecnologia como um enabler para você entregar o que você quer, não necessariamente ela vai ser usada. E, bem como o Dani comentou também, não necessariamente eu preciso ter a opção mais sofisticada de mercado, às vezes um PowerPoint resolve, porque você explica o fluxo e as pessoas entendem. Então, é difícil, às vezes, pensar simples quando a gente tem um problema muito grande, né? E uma outra coisa que me chamou a atenção aqui, quando a Cami estava falando, a gente trabalhar com melhoria contínua, querendo ou não, está muito ligado ao processo de digitalização, ela vem disso, de você precisar automatizar, precisar pensar diferente, agir diferente ou fazer diferente, e
queria saber, Cami, se você já enfrentou resistências quanto a essas mudanças, né? Porque às vezes a gente tenta olhar para um processo e imaginar como é que ele pode ser melhorado, ser mais eficiente. Isso envolve ego, isso envolve um histórico, isso envolve um monte de fatores humanos ali por trás, além do estresse do dia a dia e de tudo que está acontecendo em paralelo, né? Se você costuma enfrentar isso com seus times e como é que vocês lidam com esse tipo de comportamento quando ele é observado? Legal, Fer, obrigada. A pergunta acho que é mega relevante. Acho que sempre eu recebo essa pergunta sobre resistência. Quem não, né? Já viveu isso nas empresas de resistência de qualquer mudança de processo? O que eu acho importante é, toda vez que eu estou mapeando um processo, eu identifico, tá? Eu tento identificar quem influencia, eu tento identificar quem é a pessoa que é mais resistente. E aí, o que eu faço? Eu sempre tento trazer a pessoa resistente para o jogo, né? Então, eu pergunto a opinião dela, eu tento entender qual que é a situação que ela está passando hoje e até como que ela vai contribuir com a gente com alguma ideia, sabe? Então, eu sempre tento trazer essa pessoa para o jogo, nunca deixar excluída, porque se a gente deixar essa pessoa excluída, ela vai ter muita resistência na hora da gente implementar, né? Eu acho que também é a gente mostrar um pouco dos benefícios que ela vai ter com isso, né? E mostrar que ela faz parte dessa mudança, né? Não é a gente simplesmente impor uma mudança de processo, mas sim que a pessoa está construindo junto com a gente, né? E que a ideia dela é relevante anyway, sabe? Então, eu sempre trago essas pessoas para o jogo. Eu acho que o negócio de influenciar também é muito forte. Eu acho que a pessoa resistente, quando ela começa a ver que as outras pessoas estão aderindo, é interessante, porque ela se contamina positivamente também, né? E isso é um conceito que eu gosto muito. Então, assim, se as outras pessoas estão dando esse exemplo, o resistente também vai entrar no jogo, né? Então, isso eu gosto bastante. Então, em todos os mapeamentos, é super importante identificar essas pessoas também, Fer. E sempre colocar elas, sempre deixar ela participando, né? Para a gente não ter nenhum tipo de resistência. E óbvio, gente, assim, para as organizações que têm meta, né? Pô, é legal a gente também colocar meta, mas é muito importante que a pessoa participe, senão a gente vai começar a tentar, né, colocar, impor algumas coisas e a pessoa não vai aceitar. Então, eu sempre trago esses stakeholders aí para o nosso lado quando eu vou mapear um processo. Mas sim, já tivemos muita resistência. Acho que a Michelle sabe disso também, a Thaís, porque trabalhou com a gente. Mas eu tento fazer isso, tá? Obrigada. Eu acho que, só complementando um pouquinho, eu acho que muito que a resistência vem do desconhecido, né? E quando a gente dá a luz ao que a gente quer trazer e o que quer melhorar, é muito mais fácil ir quebrando as resistências, né? Então, ela vem do medo, do que vai sobrar para mim no final disso tudo. E acho que a Camila ponderou muito bem, né? Quando você traz para o jogo e dá a luz ao que vai ser construído, a tendência é que as resistências diminuam. Então vamos à próxima pergunta. Bom, fechando, isso é uma coisa que sempre fala, né? A gente tem que identificar o mais resistente, né? E sempre deixar seja o mais próximo possível, né? Para tentar influenciá-lo ao máximo. Ali. Geralmente, na nossa natureza, a gente quer a distância das pessoas que estão contra a nossa opinião, né? Nesse caso, a gente tem que fazer o contrário, ele tem que ficar o mais próximo possível até para você conseguir saber e conduzir ali e tentar vencer aquela resistência. Então, agora, a próxima pergunta vai ser do Guilherme da Peran. Guilherme, fica à vontade de fazer a pergunta. Guilherme da Peran. Guilherme, fica à vontade de fazer a pergunta. Tá, ok. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Meu nome é Guilherme, trabalho na Peran, que é produtora de aço inox, a única produtora de aço inox aqui na América Latina. E eu queria fazer um comentário antes das perguntas. A gente vem há 2 anos, né, tentando a implementação em metodologia Lean, trabalhamos com Lean Manufacturing, agora estamos focados com Lean Office. Então, perto aí da experiência que vocês demonstraram, a gente é juninho nisso ainda, né, novato, dentro dessa filosofia. Mas, assim, por um lado, a gente fica um pouco feliz de ouvir que as nossas dificuldades aqui são similares, mesmo com empresas grandes que trabalham com isso há muito tempo, né? Então, todas as dificuldades citadas aí por vocês, elas aparecem também para nós, a resistência, a mudança, a tentação de ir primeiro para a tecnologia antes de se pensar em processo. Então, isso também aparece e acho que nos dá uma certa satisfação de ouvir isso, porque o problema não está só aqui, né? Esse problema é comum em todas as grandes corporações. Em cima disso, eu queria
fazer 2 perguntas para a Camila. A gente estava passando por um processo de início de trabalho com Lean Ops, fizemos uma primeira onda presencial e no meio disso aconteceu esse cenário todo da Covid e a gente começou a trabalhar alternativas para continuar fazendo a transformação, a melhoria totalmente online, né? E a gente vai iniciar na semana que vem uma primeira área fazendo todo esse trabalho de transformação, de melhoria de processo, de mapeamento totalmente online. Eu queria perguntar para a Camila primeiro, dentro da experiência dela, se tem alguma diferença significativa em fazer fisicamente ou à distância, qual que seria e qual que é a principal dica que ela poderia dar, que a gente poderia ter cuidado em fazer essa primeira tentativa online. Guilherme, obrigada pela pergunta. As pessoas me perguntam muito isso também. O que eu acho? Põe no mudo só, que eu acho que está dando um pouco de eco. Por favor. Obrigada. Então, o que acontece? Para mim, a maior diferença entre fazer um mapeamento remoto e presencial é efetivamente o networking e quebrar o gelo, tá? Porque quando você tem todo mundo junto, às vezes você coloca todo mundo se apresenta, fala, brinca, né? Às vezes quebra o gelo. Isso, para mim, é extremamente importante, porque as pessoas, na hora de mapear processo, falar de processo, tem que sentir à vontade. Não adianta. Se a pessoa não está se sentindo à vontade, ela não vai trazer ideias, ela não vai contribuir, né? Então, essa é a maior diferença que eu senti até agora. E aí, a dica que eu dou tenta fazer um quebra-gelo no começo, assim, né? Fala para a pessoa se apresentar, às vezes uma curiosidade sobre a pessoa, sabe? Ou, às vezes, identifica algumas pessoas ali que são influenciadoras, que já estão próximas das outras também. Então, isso é legal. Para mim, é essa a grande diferença. Agora, de resultado, né, em si, de mapeamento, de ideia de contribuição, no começo, quando a gente pedia para as pessoas falarem, abrir câmera e tal, eu tinha um pouco menos de retorno, tá? Porque não é 100% das pessoas que gostam disso, né? Não se sentem à vontade com a tecnologia em si, né? Em se ver na câmera, né? Como o Ricardo falou. Aí eu comecei a agregar algumas ferramentas. Aí começou a ser positivo, né? Então, eu acho que você tem que fazer essas 2 coisas. Quebrar gelo e também possibilitar que as pessoas falem com você de N maneiras. Seja com a câmera aberta, falando, contribuindo, ou sendo uma ferramenta colaborativa onde as pessoas podem colocar as ideias delas ali. Essas são as dicas que eu dou, tá? Ok, eu tinha uma segunda pergunta também, antes do Marcos passar para os outros participantes. Complementar a pergunta da Fernanda, né? Ela colocou de resistência, a gente falou um pouco sobre a resistência do ponto de vista, vamos dizer assim, operacional, né, na hora que a gente está realizando o mapeamento. Como eu falei, a nossa organização ela está, de certo modo, trabalhando no Lean há pouco tempo, né, nós somos novatos nisso. Eu queria entender um pouco mais também a resistência de um ponto de vista um pouco mais amplo, um pouco mais macro, do ponto de vista mais de gestão e de cultura, né? Como fazer para acelerar, né, que uma organização pegue esses conceitos realmente com uma velocidade maior, que isso se transforme realmente em uma cultura organizacional. Quais são os principais desafios que vocês enfrentaram no início e onde que é o melhor caminho para a gente ir quebrando esses bloqueios e esse gelo? Eu acho que até a Michelle consegue contribuir bastante, né? A gente colocou uma área de melhoria contínua na companhia há alguns anos, né? É óbvio que no começo, quando você começa a falar de método, não adianta. As pessoas arregalam os olhos e falam, mas método, sabe? Eu já trabalho, eu já tenho minha maneira de trabalhar aqui. Por que você vai vir com uma ferramenta ou um método? Várias pessoas me perguntam assim, Camila, quais são os autores que você mais gosta de melhoria contínua? Eu normalmente não respondo essa pergunta, vou te falar por quê. Porque, para mim, método por método não adianta, né? Você tem que entender o método que aplica melhor a pessoa. Não adianta você trazer uma pessoa e falar assim, o seu problema é desorganização, né? Seu ponto a desenvolver é desorganização. E aí você mostrar várias ferramentas para que a pessoa tenha que implementar no seu dia a dia, etc. Na verdade, às vezes, para a pessoa, um Excel, como o Daniel falou, pode resolver a rotina dela. Esse é o método dela, sabe? Então, eu acho que primeiro, né, a gente tem que conversar com as pessoas e entender qual é o método que a gente vai aplicar. Não adianta colocar um autor, né, você está começando agora, pegar um autor e colocar exatamente a metodologia da maneira que ela está escrita. Você tem que entender as particularidades do que você quer implementar agora, né? Você tem que adaptar as metodologias. É a mesma coisa que a gente pegar o PMBOK, por exemplo, e tentar implementar uma melhoria de projetos
a metodologia de projetos dentro de uma organização que está começando agora, e seguir todas as etapas, sendo que você tem que dar um passo anterior, né? Entender seu processo antes, para depois adaptar a metodologia, para aí você começar a implementar isso na sua organização, né? Então, assim, no começo a gente teve resistência mais dos métodos que a gente queria colocar, e depois as pessoas viram que isso efetivamente estava ajudando a rotina delas, né? E aí, sim, a gente começou a conseguir fazer projetos, trazer as pessoas para o jogo, desenhar junto, adaptar a metodologia, e é isso que foi importante para a gente. E o mindset da cultura de mudança, né, que acho que até a Michelle pode complementar, eu acho que vem um pouco desse negócio que eu falei de alta liderança também, né? A Bárbara também comentou algumas coisas desse tipo. Se a alta liderança vier com uma visão de mudança, né, e até a Bárbara comentou de skills, né, no segundo momento a gente vai ter que pensar nos skills das pessoas também, aí todo mundo vai ser influenciado de querer ter esse mindset de transformação também, né? E é isso que a gente começou a fazer. Não adianta a gente não ter os líderes do seu lado. Os líderes vão ter que estar do seu lado, né? Falar de melhoria e continuar falando de melhoria, tentar implementar as melhorias. Senão ninguém vai comprar a ideia, né? Então, a primeira coisa que eu faria é, pensa no seu método adaptado, não tenta colocar um método mirabolante onde as pessoas não vão se achar e não vão se identificar, e chama a liderança para ficar do seu lado também. Todo mundo tem que estar comprado para as pessoas também serem influenciadas em relação a isso, tá? Acho que são essas minhas dicas. Só contribuir rapidinho aí, Guilherme, é bem o que a Camilinha falou, né? A questão do método pelo método, poxa, não funciona, né? As pessoas, elas se assustam com o método. É claro que a gente, como consultoria, a gente trabalha com o método, mas geralmente a gente não fica falando, aqui eu estou usando a ferramenta. Não. Por quê? Porque as pessoas, elas não precisam saber que método que você está usando. As pessoas precisam saber que a vida dela vai melhorar, né? E que ela vai ter benefício. Então, é isso que faz com que as pessoas comecem a ver, poxa, ele está querendo me ajudar, ele está querendo melhorar a minha vida, melhorar meu dia a dia aqui. Então, eu acho que é bem como a Camilinha falou, né? Envolver a liderança para mostrar esses benefícios, mostrar que a vida dela vai ser melhor, né? Como a Vivian comentou anteriormente, né? Você trazer transparência e segurança para as pessoas de que elas não vão ficar desamparadas, né? De que elas não vão perder o emprego porque eu estou melhorando o processo. Pelo contrário, elas vão evoluir, né, com a melhoria. E aí, quando elas começam a sentir e a viver isso, aí realmente você começa a trabalhar a questão da cultura, que é o que a Bárbara falou, né? A cultura é a base para tudo isso. E quando a gente fala cultura de melhoria, né? Como que a gente cria essa cultura de melhoria contínua? Como é que as pessoas vão frequentemente olhar para o processo delas e daí intuitivamente falar assim, nossa, beleza, ela vai pensar em melhoria o tempo todo. Tá? Então, é basicamente isso. Bom, a próxima pergunta, então... Legal, obrigado, Michelle e Camila. Desculpa, Guilherme, pode falar. Bom, então a próxima pergunta é da Camila Barbosa, CPFL. Camila, fica à vontade de fazer a pergunta. Boa tarde, pessoal. Realmente agradecer a Thaís pelo convite em participar, foi muito rico. Como todos aí falaram, as nossas experiências se assemelham muito, né? E hoje eu sou responsável pela área de processos, melhoria contínua lá dentro da CFL Energia, atendendo a todas as distribuidoras do grupo, né? E eu tenho um grande desafio lá, né? A CPFL hoje começou com a automatização de processos dentro da área de TI, e não se olhava para os processos, e só ia automatizando e não gerava valor para a companhia. Até que um levantou a mão lá e entendeu que o processos deveria vir primeiro antes de chegar para essa automação. A gente desenhou uma governança, né? Tem 2 anos que a gente está lutando com essa governança, e o nosso maior desafio hoje dentre buscar o ganho, né? Trazer o VPL de uma automatização, fazer com que a nossa área de controle, a controladoria, entenda que não é só redução de pessoas, a gente pode ter ganhos exponenciais com a melhoria do processo, automatizando aquilo, né? Então, hoje eu tenho uma batalha
em que a controladoria me cobra muito da área de processos, né? Essa redução de e a gente bate muito, dá murro em ponta de faca muitas vezes lá, né? Porque muitas vezes a gente não tem a resposta para mas ao mesmo tempo a gente está trazendo outros tipos de ganhos que podem ser, inclusive, exponenciais, né? Eu queria saber da Vívia como que ela trabalha com isso, né? Como que o Itaú enxerga isso? A própria controladoria lá vê isso? Ela homologa esses resultados ou não? Legal. Eu acho que tem 2 pontos, assim, 2 viés que a gente busca considerar, né? Tem um ponto importante que é quando a gente estabelece um processo de melhoria ou de transformação, automação e etc., é estabelecer qual que é o papel de cada um. Né? Então, qual que é o papel de uma área de processos, da TI, e também de uma área financeira, né? Aí falando em finanças como um todo, controladoria, gestão financeira e tudo mais. E a meu ver, né, a área de finanças ela tem um papel, além de validar VPL, né, que seria assim, confirmar um VPL, que é também vir para o jogo e analisar financeiramente quanto custa um processo atual e depois conseguir contribuir com ações de eficiência ou sugestões de eficiência, desde valoração do futuro, ou revisão de um contrato, ou quem sabe verificar se alguma tecnologia está consumindo mais do que deveria consumir. Então, falando nesses 2 viés, acho que primeiro é colocar e atribuir um papel para eles dentro do programa, do projeto como um todo, né? Por quê? Para eles fazerem parte da transformação e da mudança. E segundo, fazer com que, e aí o líder, né, de mudança, de transformação, fazer com que eles também apresentem suas sugestões e não só fiquem esperando o resultado vir de uma melhoria, né, porque seria um papel pouco pragmático, né? Então a pessoa tem que ajudar na construção. E quando você estabelece um papel para ela dentro do programa como um todo, ela sabe que ela tem que entregar alguma coisa no final do dia. Então a gente sempre trabalha dessa forma, né? Então, claro que a gente precisa comprovar que vai ter um retorno, acho que não somos ONGs, né? A gente precisa trazer retorno para as empresas e acho que colocando a área de finanças, controladoria, como um ator dentro do processo de transformação, eles vão também se sentir como responsáveis por trazer uma mudança. Obrigada, Vivian. Espero que tenha esclarecido para você. Só tentando ajudar um pouquinho também, Camila, é claro que a gente sempre, né, quando fala em melhoria, obviamente que a gente sempre vai ser cobrado por ganhos, né? Por que você está tentando fazer ou tentando implementar essa melhoria, essa automatização? Obviamente as pessoas estão interessadas no ganho, né? E aí, acho que cai um pouco naquele ponto que a gente comentou, que muitas vezes é interessante conhecer os detalhes do processo e as métricas de cada etapa do processo, porque às vezes essa mensuração você consegue ali, né, para mostrar realmente qual é o benefício que você vai dar com aquela automatização. Então, às vezes é mais difícil você conseguir mensurar o ganho quando você está olhando para o processo como um todo, mas quando você olha as métricas de cada etapa do processo, os volumes, enfim, quanto de tempo que as pessoas elas gastam em cada etapa, isso ajuda bastante a aferir esse ganho, tá? Obrigada, Michelle. Vamos lá, então... Oi, quem chamou? Eu chamei. Não, só puxando, aproveitando o painel aqui de perguntas, né? Eu recebi uma pergunta que eu queria compartilhar aqui com o Daniel. A gente está falando muito da questão dessa gestão de pessoas, né? Nesse novo modelo de trabalho home office, modelo remoto, mas a gente percebe que o varejo ele não parou e continua com a sua operação também presencial.
E aí o desafio é dobrado para vocês, né? Então, como é que vocês estão fazendo para manter a gestão de pessoas, tanto da parte da operação que está remoto, quanto quem está na linha de frente, que está ali colocando a sua vida, né, todos os dias pela operação e por todos nós, né? Todo mundo vai, todo mundo precisa comprar comida e tudo mais. Então, como é que qual é o desafio de manter essas pessoas à linha de frente e continuar com a gestão dessas pessoas, você à distância e as pessoas na operação? Excelente pergunta, Thaís. Acho que o momento que a gente está aprendendo muito e tivemos que aprender rápido, né? A comunicação diária, como a própria Camila tinha citado, né? A comunicação diária de nós da liderança da área de gente, né? Da área de RH, com as pessoas, né? com os nossos business partners, que são donos de algumas regiões, né? De algum grupo de lojas, essa comunicação é muito importante, né? Para a gente não perder o pulso da gestão, a gente não deixar de contratar pessoas, a gente não deixar de repor o turnover ou até mesmo colocar pessoas em posições que até então não existiam, como, por exemplo, o delivery, algumas coisas que a gente tem delivery, que é feita pela própria loja. Então, novas posições foram surgindo, né? Mas, acima de tudo, o respeito e o cuidado genuíno acho que é fundamental, né? Nós tomamos todas as providências e todas as ações possíveis que estavam nas nossas mãos para cuidar das nossas pessoas, né? O afastamento de pessoas acima de 60 anos, pessoas em grupo de risco, os PCDs, um grupo de PCDs, aprendizes menores de 18 anos, né? A utilização, né? A gente comprou lotes bastante grandes de máscara, que foi uma loucura para conseguir achar a quantidade de máscara que nós precisávamos, né? Então, esses esforços, nós não medimos esforços e particularmente, também não medimos custo, não foi discussão de custo nesse momento, entendeu? Poxa, máscara de acrílico para operação, álcool em gel, enfim, tudo que estava, as barreiras físicas dentro dos caixas, do check-out de loja. Então, tudo que pode ser feito, que está na nossa mão, nós estamos fazendo e até além, né? Então, eventualmente, pessoas que estão com sintomas de gripe ou alguma coisa do gênero, poxa, vai para casa, 14 dias, estamos acompanhando, ligando para essas pessoas, se estão precisando de alguma coisa, né? Então, este respeito genuíno, esse cuidado genuíno, né, a gente tem que fazer, acho que é o papel nosso nesse momento, né? Então, isso transparece para o time, isso aparece, isso acaba sendo, a gente teve até um retorno muito positivo esses dias, né? De um colaborador nosso, né, ficando feliz, né, com a quantidade de ligações que a gente estava fazendo para eles, o nosso médico do trabalho, né, que ligando, poxa, você tá bem, quando você volta, tal. Então, esse interesse genuíno, ele é fundamental, né, para isso, né? Porque nós temos que continuar tendo nossas operações abertas para suportar a população, para continuar, a gente não perder o nível de serviço que a gente acredita muito no OBA, né? O nível de serviço, a experimentação, a experiência do consumidor na ponta, ela faz muita diferença. E como a gente faz isso, né, sem muitas coisas que era do nosso core, né? Então, essa adaptação, ela teve que ser muito rápida e genuína, né? Temos um ponto, né, que é muito interessante, nossos refeitórios, todos eles são próprios, então, garantindo uma alimentação, de altíssima qualidade para o nosso colaborador da ponta, para imunidade alta, para evitar que ele acabe adoecendo, enfim. Então, todos os respeitos, todos os protocolos, tudo que pode ser feito e estamos indo além, né, o que a gente pode fazer para garantir a integridade do nosso time, né? A gente quer todo mundo sadio, a gente quer todo mundo indo e voltando bem para casa, e eu acredito que isso as pessoas, a nossa operação está tendo esse reconhecimento, as pessoas da ponta estão, nosso time aí da ponta que está fazendo um trabalho incrível, de se tirar o chapéu que eles estão fazendo, eu acredito que internamente a gente tem tido feedbacks muito positivos do time em relação a esse respeito e todas as ações que estamos fazendo. Legal, Daniel. Como um cliente do OBA, posso confirmar a motivação do pessoal, a presteza, né, o carinho que o pessoal recebe dos clientes lá realmente, vocês não caíram nem um pouco, acho que até aumentou um pouco, então realmente não é só um papo, realmente a gente consegue ver, como cliente a gente consegue ver isso na ponta. Então a gente acredita muito nisso, a gente cuidar bem dos nossos funcionários, se nós tratarmos muito bem nossos funcionários, eles vão obrigatoriamente, eles vão de maneira natural, eles vão cuidar bem dos nossos clientes que fazem toda a diferença no nosso negócio. Então, pessoas são fundamentais para o nosso negócio e a gente acredita muito nisso. Legal. Então, a gente está
caminhando aqui até para o final, que a gente tem um compromisso de não ultrapassar assim, a gente combinou que todo mundo ia acabar um pouquinho antes. Tem uma última pergunta, então, aqui para a Bárbara. Infelizmente, eu tenho listado aqui comigo mais 16 perguntas aqui, então a gente vai responder depois para o pessoal, mas uma, então, para a Bárbara, é que, assim, a Movile já tinha pessoas já trabalhando de forma remota, né, nos Tech Hubs, já tinha não foi tanto novidade isso, né? Porém, agora aumentou bastante a quantidade de pessoas em home office. Como que vocês estão avaliando esse comparativo da produtividade do pessoal que já fazia e agora todo mundo? Essa produtividade está estável, aumentou, caiu? Como vocês estão lidando com essa percepção de vocês com essa mudança? Oi, vamos lá. A gente tinha já algumas pessoas trabalhando remoto, a gente tinha já um pouco da cultura de quem quisesse fazer o trabalho remoto também, às vezes, né? Isso era normal, mas não 100% do tempo e de maneira, vamos dizer assim, obrigatória, né? Então, tem os seus desafios, sim, né? No começo, a gente teve que se readequar muita coisa, inclusive com as coisas básicas, né, equipamentos e necessidades que cada um dos funcionários tinham. Mas eu acho que a gente, olhando para aspectos que faz sentido na nossa cultura, a gente tentou manter todos os rituais que a gente tinha, inclusive acrescentou novos rituais para garantir a motivação dos funcionários, garantir uma comunicação muito bem feita, e aí com isso a produtividade acaba sendo muito boa, assim. Inclusive eu vejo pessoas que hoje comentam, nossa, mas eu estou trabalhando bastante, estou trabalhando muito, o tempo que eu usava para o deslocamento eu estou aproveitando para me desenvolver, para ler alguma coisa que possa fazer mais sentido, sabe? Para me desenvolver. Então, eu acho que por enquanto, o reflexo tá positivo, assim, sabe? Então, por isso que eu falei, às vezes para a gente pode ter sido um pouco mais simples, né, do que para outras empresas que nunca nem tinham trabalhado nesse modelo, mas sim, com certeza tem todos os seus desafios, né? Porque nem todo mundo tinha essa cultura e a gente tem que reforçar a comunicação, o dobro, trazendo elementos que para a gente faça sentido. E não pecar nisso, e manter a nossa cultura viva no dia a dia, principalmente isso que para a gente faz muito sentido. Então, é um pouco do que eu penso. Não, legal, está bem condizente ao que a gente vem discutindo, né, internamente aqui no Grupo Engenho, ou com os outros clientes, né? Tipo, essa transformação, ela não foi natural, né? Eu estava fazendo até uma analogia, que nem o passarinho que está aprendendo a voar, né? Chega uma hora, empurra do ninho, fala, voa, né? Então, alguns caíram, alguns voaram, né? E, no fim, todo mundo tem que se virar, né? Uns vão fazer da forma mais dolorosa, outros mais sutil, mas todo mundo está no mesmo barco. Eu tenho até um exemplo próprio meu, que eu tive o desafio no começo do ano de ter uma pessoa remota. Então, antes mesmo de iniciar toda essa situação. E foi um mês antes de acontecer a pandemia, enfim. Tomei a decisão de ter essa pessoa, falei, vai ser um super aprendizado e era o meu desafio para o ano. Poxa, fazer uma boa gestão remota dessa pessoa, sendo que todos os outros do time estão aqui comigo. E aí, para mim, isso foi super positivo. Por quê? Para mim, acelerou o meu processo de desenvolvimento e até o do time, para a gente fazer a melhor forma de trabalho em equipe. Então, a gente está sentindo na pele o que essa pessoa vai sentir para sempre, vamos dizer assim, né? Então, para mim, acelerou o meu processo de aprendizagem, que foi muito bom, assim, estou aprendendo a cada dia. Não, legal, a gente estava conversando, acho que a gente conversou fez algumas prévias antes, né? O pessoal está comentando isso, até outros clientes nossos que não estão aqui que não puderam estar aqui com a gente, mas eles estão falando, teve reuniões falando, esse tipo de reunião não se pode fazer remoto. Esse tipo de reunião tem que ser presencial, tem que ser olho no olho. E a gente viu com o negócio de pandemia, falou, agora eu não tenho chance de fazer físico. Ou a minha opção é, ou faço online, ou eu não faço. E estão vendo que é possível fazer, mesmo aquelas que eram impossíveis fazer remoto, estão fazendo remotamente, até às vezes sendo até mais produtivas. Até aquelas conversas paralelas que tinham, né?
porque no presencial ocorre, no online não, todo mundo põe no mudo, fala, então aquelas reuniões intermináveis, né, mais longas, elas estão sendo muito mais curtas e objetivas. Exatamente. Eu até comentei com a Tá ontem também que a gente tem um ritual de reuniões mensais, né, de resultado. Então, em que todos os times das empresas do grupo viajavam e tal, e estava todo mundo naquele dia do mês para reportar os seus resultados, para ver os andamentos dos projetos e tal, e eram reuniões intermináveis e que tinha que fazer todo o deslocamento, né? E aí, esse mês foi a primeira vez que foi feita de maneira remota e os feedbacks foram super positivos, assim. Então, inclusive, já foi reformulado o modelo da reunião para ser mais objetivo, mais produtivo e gerou mais tempo para olhar para frente, não somente para trás, assim. Então, possivelmente, voltando ao novo normal, vamos dizer assim, com certeza essa vai ser uma das reuniões que vai ser feita de maneira diferente. Não, é o que a gente está falando, né? Não vamos voltar ao normal, né? Teríamos um novo normal, né? Então, acho que todo mundo tocou um pouquinho nesse ponto. Eu estou olhando aqui no YouTube, né? A gente tem o professor Gil aqui, que é um grande parceiro nosso também, um cara que tem um imenso respeito por ele. Ele está colocando aqui uma mensagem aqui também, né? Que falou que na parte educacional também tinha esses paradigmas e foram forçados também a fazer tudo online. Então, eu mando um abraço aí para ele que está contribuindo aqui com a gente também. Então, pessoal, agora a gente está chegando próximo às 5 horas aqui. Gostaria de agradecer a presença, né, de todo mundo, nossa contribuição de vocês, assim, extremamente valiosa. A gente sabe que a agenda de vocês é extremamente concorrida, que é super difícil abrir um tempinho na agenda para poder fazer, né, um bate-papo aqui. Então, agradecer, né, novamente ao Daniel, a Bárbara, a Camila, a Vivian, né, também a Camila, o Guilherme, as outras pessoas que conectaram, né? Estão aqui, a Fernanda, né? Todo mundo que gastou um tempinho para conectar, o pessoal que está nos assistindo via YouTube. Então, eu olho para aqui, para a esquerda, que eu estou olhando a tela do YouTube aqui, tem um delayzinho aqui para acompanhar o que está acontecendo lá. Mas agradecer muito, né, essa contribuição de vocês. Não tem valor esse tipo de contribuição. Tem muitas pessoas que vão assistir que não teriam acesso, né, a ter esse bate-papo, a escutar um pouquinho para vocês, então realmente gostaria de agradecer muito essa disponibilidade de vocês. Michele, você quer fazer algum comentário final? Não, pessoal, acho que é só agradecer mesmo a disponibilidade de vocês e a troca. Acho que para mim foi muito rico, assim, ver a conexão dos temas, ver a integração, e eu acho que fica uma reflexão também, né, para todo mundo, né, porque a gente falou muito da integração entre processos, com pessoas e com tecnologia, né? Poxa, quando a gente integra tudo isso, os resultados são maiores. Acho que a reflexão que fica, né, é se realmente quando a gente estava lá no escritório, se essas áreas trabalhavam juntas e integradas, né? E se, né, fica também a provocação de onde está a dificuldade, né, de chamar, por exemplo, o RH para fazer uma melhoria de processos e para fazer a transformação digital, né? Para ajudar nessa criação da cultura. Onde é que a gente está esbarrando, né? Acho que, como a Camilinha comentou, né? Poxa, quem que a gente tem que chamar para o jogo para fazer a melhoria acontecer? Quem que a gente tem que envolver, né? Então, acho que eu deixo aqui a reflexão para a gente pensar sobre as conexões, mas para mim foi muito rico. Eu só tenho a agradecer vocês pelo tempo e pela disponibilidade e confiança que tiveram na gente. Obrigada mesmo. Legal. Eu queria agradecer também a participação de todo mundo por terem compartilhado e disponibilizado o tempo aí de vocês, que é tão valioso e concorrido. Valeu, galera. Foi muito legal conversar com todo mundo. Até a próxima. Pessoal, obrigado.